Tem gente que já deixou claro para você. E aí está tentando te convencer. Não, mas vamos para Seir. Porque você tem que ver, Seir é uma maravilha. E você lá dentro sabe. Não, eu não tenho nada com Seir. Por que eu vou acompanhar? Por que eu vou sair do que está funcionando? Por que eu vou deixar o que Deus tem feito, construído na minha vida? A minha família, para acompanhar o meu irmão que está fora da promessa. E o meu irmão aqui, ó, não é o de sangue só não. Tem gente que está acompanhando o irmão que não tem propósito. E tem gente que está acompanhando o irmão da igreja. Tem gente que está acompanhando o irmão que é um amigo, que é um conhecido. O irmão que está tentando seguir na rede social. Viva o seu tempo. Qual que é o meu tempo, Anderson? É o tempo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor, obrigado por mais esse dia. E até aqui, o Senhor nos ajudou. Quantas vezes que para dormirmos, que para acordarmos, que para levantarmos, que para seguirmos cada passo, algumas vezes até literalmente cada passo, o levantar, o sentar, o prosseguir, o permanecer de pé, e não é o de pé na vida, mas o de pé com as pernas, os pés, o corpo. Quantas vezes que voltar a um lugar onde tantas coisas aconteceram, que olhar para algumas pessoas que tanto fizeram e fizeram mal, fizeram de forma injusta. Quanto, meu Deus, quantas vezes isso é um desafio. E até aqui, o Senhor nos ajudou. Até aqui, meu Deus, o Senhor nos trouxe, nos sustentou, tem nos conservado e mais do que isso. O Senhor não traz até aqui apenas para ficarmos aqui, mas para prosseguirmos, para avançarmos e chegarmos no nosso destino, para cumprirmos o nosso propósito, para fazermos, meu Deus, aquilo que o Senhor nos chamou, nos convocou e nos designou a fazer. Eu peço, perdoa os nossos pecados, que cada falha, que cada erro, que cada passo que foi dado fora da tua vontade, da tua direção, que o Senhor nos perdoe agora, os pensamentos impuros, os pensamentos que não terminam bem e que ainda assim alimentamos a nossa mente. Os sentimentos que devíamos ter já anulado, tão logo percebemos, as palavras que falamos, as obras que tivemos, eu te peço, nos perdoa agora, e eu quero e oro, meu Deus, para que o Senhor passe com o teu sangue sobre cada um de nós. Mente, coração, corpo, boca, olhos, mãos, que sejamos purificados nesse início de dia, para que não seja um dia arrastado, mas que tenhamos um dia poderoso. Só será poderoso se estivermos cheios do Senhor. Eu peço a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. Eu peço direção, eu peço a presença, para que o que venhamos ouvir, e desde então o que ouvirmos do Senhor se torne a direção da nossa vida. Que cada
direção recebida do Senhor se transforme numa obra, num passo, numa palavra, numa resistência. Que o Senhor esteja conosco e que nos abençoe grandemente. Eu consagro esse dia ao Senhor, eu consagro esse culto, eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte dele agora. Que o Senhor esteja conosco, permaneça conosco e nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus eu oro e peço. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2026. Diga, ano que vem com um som alegre. Diga, eu creio nessa palavra e eu penso como Deus. Eu penso grande. Amém? Pode sentar, por gentileza. Eu vou aqui para Gênesis 33. Quem assistiu a Hora dos Valentes ontem já deve ter cantado a bola de que essa seria a palavra, né? Gênesis 33, versículo 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças. E perguntou, quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada,
um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Vamos repetir isso? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Quem não ouviu ainda, eu faço questão, o pessoal vai deixar um link aí para você, da primeira parte do culto da bispa, né, do domingo, que é o milagre da organização. E lá você vai ter uma completa direção, desde coisas que por muito nós pensamos: isso aqui não é o que está fazendo a diferença na minha vida, isso não é o que está empatando, amarrando, impedindo. Não. Vai tirando o que você tem que tirar da frente. Existem palavras que a gente sempre precisa colocá-las no lugar certo na nossa vida, que são: eu quero, eu devo, eu não devo. E primeiro deve vir as que eu não devo, depois as que eu devo, quer dizer, as que eu preciso, e por último as que eu quero. Porque tem coisa que eu não devo mais fazer. Então, continuar fazendo é causar uma bagunça ou manter uma bagunça que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que arrumar. Que aí, o que eu não devo mais faço vai sair daquela conta e vai para a conta do que eu vou passar a dever mais. É igual uma pessoa que já está com o nome comprometido e vai e compra o que não precisa. A situação dela melhora ou piora? Piora. É ou não é? Eu tenho compromissos. Às vezes ela nem deve, mas sabe quando você tem alguns compromissos que não vão te gerar prazer? Por exemplo, a gente sabe que tem aqueles meses que você tem que pagar... Tem os impostos, por exemplo. Né? O nome já fala. O nome não é querido, não é querido. O nome é imposto. Quer dizer, não é algo que você faz porque você deseja, porque é agradável, porque você quer. O nome está dizendo, é imposto a você pagar, então você paga. Então, tem aquele mês lá, aqueles meses que tem alguns impostos. Então, tem IPTU, tem IPVA, tem licenciamento, tem imposto de renda, tem... Quem tem empresa lá, cada movimentação vai ter ICMS, vai ter recolhimento, enfim. Aqui tem o imposto de renda, aqui tem o seguro do carro. Você tem carro aqui, não tem essa de, eu não quero seguro. Você quer carro, o seguro é imposto aqui. Diferente do Brasil, que você paga seguro só se você quiser. Então, ou a cada 6 meses, ou a cada 1 ano, seu seguro vence, você vai ter que renovar ele. E aí vai vir um valor novo. Ele pode ser um valor maior, ele pode ser um valor menor.
Então, quando está vencendo, imagina que eu tenha aquele compromisso e eu sei que aquele mês ele vai chegar. E eu tenho um dinheiro, mas eu penso, eu queria ir no parque lá, eu quero ir lá em tal evento. Eu quero ir no jogo do Brasil que vai ter hoje. Mas, eu sei que eu não devo, mas eu já sei que algo ali eu tenho um dever com a minha vida, com aquilo que eu escolhi viver. Então, se eu vou hoje lá e eu compro o ingresso, ou mesmo se eu vou lá e compro uma roupa, porque eu gostei daquela roupa, um calçado, eu compro um equipamento que eu não preciso, que não é necessário, e eu tiro do que é necessário, aquele necessário não sendo pago no dia vai gerar outros deveres, vai aumentar os meus deveres. E aqui já está uma grande fonte de problema de muita gente. Tem gente que não aprendeu a ser responsável, assumir a responsabilidade da própria vida. Por quê? Porque nos momentos tem várias, causas. Pode ser que quando tinha que assumir responsabilidade, os pais não deixavam. Quando tinha um problema com uma outra criança, os pais iam e resolviam. Quando foi chamada a atenção daquela criança por um outro adulto, um tio, um avô, uma avó, uma professora, um vizinho, e aquela criança estava errada, aquele pai, aquela mãe não permitia que aquela criança fosse cobrada, mas ia lá e brigava com alguém. Isso aqui deformou muita gente. Sabe, de você ter lá você pegar e dar um bicudo ali na bola, na casa do vizinho ali, em vez de seu pai e sua mãe te levar lá e falar, pede desculpa, vai lá e pede desculpa, isso não se faz, não deve, você errou, você falhou. Eu já vi a cena do vizinho lá e cobrar, e o pai e a mãe chegar lá e brigar com o vizinho. Não fala assim com meu filho, não, porque eu não vou aceitar isso, não, porque não pode. O filho estava errado. Nenhum pai, eu não estou dizendo que é agradável um pai, uma mãe, ouvir alguém chamando a atenção do filho. Não é, ninguém gosta disso, ninguém vai achar isso agradável. Ninguém gosta de ver o filho vivendo situações constrangedoras, ninguém gosta de ver uma dor no filho, nem dor moral, nem dor da alma, nem dor do corpo, de jeito nenhum. Só que se a gente não permite as situações necessárias acontecerem, elas vão fazer falta. Então tem gente que toda vez que ia viver algo desagradável, a pessoa ela teve essa cena na mente dela, sempre se repetindo, de alguém impedindo ela. Então ela não passava por aquilo, ela não vivia aquilo, Ela viu pessoas brigando por ela quando ninguém devia brigar por ela, defendendo ela quando ninguém devia defender ela. Então, quando chegou os momentos dela passar pelo que ela tinha que passar, por exemplo, eu tenho que me privar agora para cumprir meus deveres. Eu tenho que atender minhas responsabilidades. É no dinheiro, é na vida. Eu tenho uma responsabilidade, tem algo aqui que é minha função, eu vou fazer, não vou fazer o que é legal, o que é agradável, não vou ficar no entretenimento e deixar a obrigação o trabalho. Então, tem gente que não passou por isso na fase certa. Então, depois disso, as fases passaram a ser todas erradas. Por quê? Porque a pessoa ela fica protelando, adiando o desagradável, o que não dá prazer imediato, o que não é gostoso de se viver. E é onde você vê a quantidade de pessoas que têm endividada, sem saúde. Espiritualmente a pessoa é morna, é assim. Hoje
a maior igreja que existe é a igreja dos mornos. Se você perguntar, não precisa nem no o Google está virando negócio antigo já, né? Que coisa, já pensou uma coisa que a gente viu nascer, daqui a pouco a gente vai dizer, eu sou da época que as pessoas pesquisavam as coisas no Google. Aí você vê o quanto que o negócio está andando, né? Você pesquisar aí, não precisa nem pesquisar qual a maior igreja que existe. Eu te falo agora, a maior igreja é a igreja dos mornos. Porque o que mais tem hoje é gente morna. Gente que quando, por exemplo, entende, porque o Espírito Santo não está morto. O Espírito Santo não deixa de falar, não deixa de tocar. A gente pode até ter a resistência que é nossa, é inerente ao ser humano, mas Deus não se cala. É aquela história, né? Ontem eu ainda falei com alguém, falei, vamos levantar uma oração aí por tal pessoa, tal. E eu sei, uma coisa como se diz, uma coisa eu sei. Quando eu acordo 3 horas da madrugada em ponto, eu sei que não é por acaso. Primeiro que quando eu prego um dia igual hoje, que o meu horário de levantar é entre 4 e 4 e meia, não faz sentido nenhum eu acordar às 3. Não tem relógio para... Eu não coloco nada às 3. Quando eu acordo às 3, eu sei, opa, aqui tem uma mensagem para mim. Então, quando quando eu acordei, eu achei que eu tinha perdido o horário, na verdade. Sabe quando você acorda assim, aquela estatalada, meu Deus, que oração. Eu olhei do lado assim, particularmente, aquele horário que eu não gosto. Eu sei que quando é 3 horas, eu entendo que é para eu orar. E me veio forte assim, ora agora por tal pessoa. Aí eu falei, meu Deus, mais 1h10. Ah, não, eu preciso dormir. E eu resisti. Aí, eu deitado na cama ali, o olho fechado, eu entendi, eu não vou conseguir dormir. Peguei, levantei e já falei, amém, Senhor. E orei. E eu entendi que aquilo ali era necessário. Aquela oração, E aí você vai dizer, por quê? Não sei, tem coisa que eu não entendo quando eu faço, tem coisa que eu só vou entender depois de ter feito algumas coisas terem tido o desfecho que elas tiveram. Porque tem aquela fase que na vida importa o que as pessoas veem, sabem, mas tem fases na vida, e a gente tem que caminhar para essa fase, que te importa a tua consciência. Você saber o que você tinha e fez. O que você podia e abraçou. Opa, isso aqui tá diante de mim, eu vou fazer. Isso aqui veio até mim para eu fazer. Se alguém sabe, se o beneficiado sabe, se a pessoa envolvida sabe, isso não é importante. Porque eu sei. Deus sabe. E se eu acredito em Deus, eu acredito que Ele fala comigo. Eu não posso acreditar que o relacionamento que existe comigo e Deus sempre tem mais alguém envolvido, a ponto de alguém ter que saber, alguém ter que ver, alguém ter que validar, alguém ter que confirmar aquilo. Não. Tem coisas que é Deus e eu. E tem coisas que somos eu e Deus. Tem coisas que é Deus e você. E é você e Deus. Ah, o dia de amanhã alguém pode saber? Pode. E se não souber, não muda? O que importa é você e Deus. O que importa é Deus e você. E quando você ouve, você corresponde, você atende.
Então, tem gente que quando chega os momentos, igual eu hoje, você fala assim, eu não nego. Não foi da primeira, levanta e ora por tal pessoa. Ah, não. Só mais uma horinha aí. Ah, essa hora vai fazer tão... Agora é um horário mais gostoso. Não, não vou dormir. Não, vou orar. E aí você... Na vida é assim. O que nós vimos aqui, o Jacó? Isso... A pergunta que as pessoas mais fazem é como elas vão viver determinadas coisas. Como? Mas como que isso aqui vai acontecer? Como? Há 2 semanas atrás a gente teve de novo essa palavra, a bispa falou. As pessoas estão perguntando como. Quando como, você não vai ter resposta. O como, ele vai vir quando você souber quem, onde e quando. Primeiro, quem sou eu? Eu só vou saber quem eu sou se eu sei quem Deus é. Porque tem muita coisa que a gente faz desnecessário, porque a gente ainda está rejeitando a palavra. Você só vai saber quem Deus é se você ouvir a palavra. Lá em João 1, você vai ver que no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Jesus. Então, a maior bênção da minha vida e da sua vida é saber o que está escrito em João 3,16. Quando alguém te perguntar qual é o versículo mais importante da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você morrer daqui a pouco, mas você acredita no que está nesse versículo, você sabe tudo que você precisava saber na sua vida. Meu Deus, é isso aí. Se é para simplificar a vida, simplifica em um versículo, João 3,16. Você acredita que Deus te ama? Acredito. A que ponto? Ele deu o Filho dele, Jesus, para que eu tenha vida e eu tenha vida eterna. Para que eu não, o quê? Pereça. Então vamos lá. Aí vamos nesse verbo perecer. Como é que eu estou perecendo? Eu estou perecendo como? Primeiro, eu pereço por não saber quem eu sou. Por buscar pertencimento em alguém. De repente, eu esperei uma vida que aquela história que me cansa. Que o meu pai... Né? Ontem ainda alguém falou assim para mim, olha, tal pessoa teve uma infância... E eu ainda corrigi, falei, não foi uma infância ruim, foi um trauma na infância. Aí eu falei, mas quantas pessoas tiveram também? Vamos imaginar quão difícil foi a infância do Jefté. Imagina a infância do Jefté. Se quando adulto os irmãos fizeram o que fizeram com ele, imagina como foi a infância dele. Num tempo que não tinha aí tanta gente, né, levantando as bandeiras das minorias, com tanta informação acessível, que no celular você tem aí, né, vídeos motivacionais e tem acesso a tantos textos, inclusive tem acesso
Há tantas outras histórias para te levantar, e pessoas, e vizinhos, e parentes, enfim, nada disso. Mas Jefté, ele tinha Deus. Ele tinha Deus. E veja que tão forte aquele homem se tornou, que quando ele teve diante daquela situação difícil, né, sentimentalmente falando, de entregar sua filha, mesmo ele não tendo tido um pai e uma família, ele não teve problema. Ah, não, mas agora que eu sou o pai, opa, Deus está acima disso, Deus está acima na minha vida do que a minha filha. Ele sabia quem ele era, porque ele sabia quem Deus era. Então, a pergunta quem só é respondida quando eu olho para Jesus. Quando Deus olha para mim, Ele só vai ver a coisa certa se Ele ver Jesus na minha vida. Aí eu não sou mais aquele fraco, aquele pecador, aquele coitado, aquele desgraçado, aquele condenado. Eu sou alguém que creu que Jesus Cristo é o Senhor. Se eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, e realmente se Ele é o Senhor da minha vida, então quando Deus olha, Ele não vê meus pecados, meus erros, meu passado, minhas mentiras, meus enganos, minhas maldades, minhas injustiças. Ele vê o sangue do Filho unigênito dele, o qual, por me amar, Ele entregou. Então, a condicional é eu crer no que Deus fez por mim. Ele não vai fazer. Às vezes eu posso estar aqui com um monte de coisa pensando, Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, cura, Senhor, muda tal coisa. E Deus já fez. A maior conquista, a maior bênção da minha vida, Ele já fez. Se eu não creio na que Ele fez, eu não estou crendo. Eu estou apenas interessado. E Deus não vai abençoar uma pessoa porque ela é interessada. Deus vai abençoar porque ela creu. Deus não abençoa o futuro, Deus abençoa o presente. Se eu creio, e como agora há pouco a Tamiris ainda cantou, né? Eu creio, eu creio. E como você ouviu, ainda que a figueira não floresça, ainda que a árvore não deu fruto. Então, quem eu sou? Eu sou filho. Eu não sou, como no meu caso, filho do José e da Márcia. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou salvo. Eu sou abençoado. Eu fui vivificado e eu estou vivo. E eu não morrerei mais. Porque uma vez que eu crio em Deus, não cabe eu voltar para aquela vida, não cabe eu abandonar essa condição de vida que eu estou agora. Não existe, não está no mesmo nível um sentimento, alguém que fale e me leve agora a me decepcionar com Deus. Não há uma situação que eu queira muito e ela não aconteça e me leve a me decepcionar com Deus. Não, porque Deus já fez por mim o que eu, com todas as minhas forças, não posso fazer. E se eu creio nisso, não tem nada maior do que isso na minha vida. Aí vem as outras perguntas. Onde eu preciso me situar? Onde eu estou? Onde eu estou agora? E aí eu pego a palavra do Jacó. Para a gente saber onde ele estava, a gente tem que fazer a outra pergunta, do quando. O quando do Jacó aqui era o quando ele já tinha vivido experiências equivocadas, precipitadas, experiências negativas,
E a gente não pode aqui colocar o diabo nisso, não, porque o diabo fez, porque o diabo causou, porque o diabo... Não, 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 não. Ele tomou decisões. Foi influenciado? Sim. Teve as motivações erradas? Sim. Ele tinha uma promessa? Sim. Tomou posse da promessa? Não. Por isso que ele foi dar um jeito, sabe? Eu vou dar um jeito para viver algo. Não dê jeito. Dê condições a Deus. Porque aqui teve bastante tempo da vida do Jacó que eu acredito que a maior decepção que ele tinha no dia a dia não era o que estava acontecendo por parte do Labão com ele, não era o engano, não era a convivência dele com uma pessoa que ele não gostava, não tinha uma ligação de alma, como era o caso da Lia. Para mim, a maior decepção dele foi ele constatando que ele não precisava ter tomado algumas decisões. Porque a gente tem graça, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem graça para passar por algumas coisas, para viver, para dar respostas certas, e a graça vem com um ensinamento, vem com gratidão, vem com uma visão de vida superior ao que a gente está passando. Mas junto com isso também vem a consciência da gente perceber, não precisava ser assim. E é necessária essa consciência para que a gente não repita alguns erros. Quando o Jacó foi lá para a terra do tio dele, que era Padã-Arã, onde morava o Labão, ele foi debaixo de um contexto de fuga. Foi um monte de arranjos. Sabe, gente dando desculpas e forçando a barra em situações. Ele teve que enganar o pai dele, enganar o irmão dele. Depois a mãe dele, sob a alegação de que não era mentira, mas foi a maneira de todo mundo ali, sabe, criar um ambiente. Eu preciso criar um ambiente para o Jacó ter que ir embora daqui. A mãe dele vai lá e fala das mulheres do Esaú, do Esaú, e aí o pai então vai lá para casa, vai lá para a terra do seu tio, vai buscar uma mulher de lá, porque não dá para mais uma das nossas noras ser aqui gente dessa terra. E ele vai. Mas aquilo não foi aquele propósito, aquilo foi mais porque a mãe viu que se ele ficasse lá, o irmão ia acabar matando ele. E muita coisa feita à base de temor, não o temor de Deus, mas o temor de coisas, o temor de situações. Ah, meu filho vai morrer. Ah, meu filho vai ser espancado até a morte pelo irmão. Meu filho, a mãe. Nós vemos que a Rebeca, ela foi uma pessoa que ela não manteve a confiança dela em Deus. Uma pessoa que ela viveu no fim da vida dela. Olha, Rebeca, na minha visão de casamento, é o ápice de uma visão assim que eu tenho assim, o casamento mais bonito, o encontro, a experiência, ela foi encontrada
sabe, de uma forma tão milagrosa, foi uma separação tão de Deus, a maneira como o servo do Abraão encontrou ela ter sido tocada, sabe, não teve comunicação de nenhum dos dois lados, mas nós vemos que quem deu a liga no coração do servo, no coração dela, para que cada um entrasse e fizesse a sua parte, foi Deus. Deus tocou, Deus confirmou, que é o que eu falei agora há pouco, a gente tem direções de Deus, e se a gente cumpre, se cumpre também o propósito que Deus tinha conosco por aquelas direções que Ele deu. Ela cumpriu com a parte dela, casou com o homem mais abençoado da terra. O homem mais abençoado da terra naquela época era o Isaac. Um homem que tinha uma carga espiritual, uma promessa espiritual. O homem que ele nasceu rico. Não porque o pai dele tinha dinheiro, mas porque tinha uma promessa na vida dele. E ele era fruto de uma espera, de obediência, de superação. Depois a confirmação do pai ali não ter colocado ele à frente de Deus. Enfim. Aquela mulher vive aquilo, depois a gravidez dela, ela vê Deus dando respostas. Ou seja, a Rebeca aprendeu que quando Deus é invocado por alguém que crê nele, Deus vem ao encontro, Deus responde oração, que Deus confirma a sua palavra. Inexplicavelmente ela decai na fé. Ali, depois de muitos anos, quando ela começa a dar esses jeitos. Sabe, ela se precipita, ela mente, mas sabe, não, essa mentira aqui é por uma boa causa. Mas que boa causa? A minha boa causa? Porque a boa causa é a causa do reino. A boa causa é o propósito de Deus. Propósito, a gente conversava ontem, as palavras mais que perderam o seu significado no último século foram as palavras literalmente e a palavra propósito. O que você vê de gente falando literalmente, que não sabe nem de longe o que significa literalmente, não é difícil você assistir um vídeo de alguém, a pessoa dizendo assim, porque eu estou literalmente morto de cansaço. Você fala, meu Deus, o que você está falando, né? Mas tá bom. Ou propósito. Não, porque propósito, assim, às vezes até cansa de se ouvir, que tem gente que... aqui, por exemplo, o que tem gente que Deus mandou a pessoa aqui para um propósito. Mandou para a América, daqui a pouco vai estar mandando para outro lugar, outro país. Tem gente que chegou aqui lá na Califórnia, na verdade chegou aqui no Arizona, né? Que a pessoa infringiu leis, cometeu crime federal, entendeu? Não passou por processos legais, mas a pessoa cometeu crimes federais por um propósito. Ó como é que a palavra propósito assim, ficou tão banalizada como jogar um papel higiênico sujo no lixo. Aí Deus mandou a pessoa para um estado, depois foi para outro, depois foi para outro, depois foi para outro, e em cada estado sai mal, sai devendo, sai mentindo, enfim. Nós não podemos nos nivelar por isso. Então, o quando que tem a ver, o quando do Jacó ali foi completamente diferente. Por quê? Porque ele foi para lá num contexto. Correria, fuga, mentira. Ele alterou a vida dele de uma forma que não foi conduzida por Deus. Foi conduzida em parte pelos seus interesses, vontades,
uma ganância, e pela sua mãe, com mentiras, com parcialismo, tendências. Então pega agora isso. O quanto parcial, tendencioso e mentiroso você é hoje. Talvez você já negou, não, eu não minto. Eu já falei aqui quando a Bíblia fez a pergunta, qual é a mentira mais sincera que você conta para si mesmo? Está aqui. De repente tem coisa que você tomou tanto um partido, você está tão parcial, está tão tendencioso por algo, que você não está vendo, que você não está percebendo. E aí o que você está fazendo aí não está sendo ganho. Por mais que às vezes pareça que algo está indo bem, não está não. Porque aí a gente vê o Jacó voltando, e aí você entende o quando. Ele pegou algo do irmão, mas aquilo o afastou do irmão, o afastou da mãe, o afastou do pai, o afastou da casa dele, da terra dele. Porque ali, em Beersheba, de onde ele saiu, da casa do pai dele, ali tinha propósito. Ali tinha promessa. Então, toda vez que você lembrar dessa palavra, propósito, se tiver alguma coisa a ver com Deus, a palavra propósito, ela está correta. Se não tiver a ver com Deus, não tem propósito nisso. É só uma palavra que você está repetindo porque você ouve demais e ela perdeu o propósito na sua vida. Também podemos trocar. Perdeu a finalidade correta na sua vida. Porque veja que se você ler um pouquinho antes, tem capítulo que a gente tem que ler ele e ir voltando, 1 antes, 2 antes, 3 antes, para entender o contexto. Quando você volta um pouco antes, você vê como que o Jacó chegou lá, ele já saiu, veja como quando a gente erra, não demora para a gente perceber que errou. Não demora. E se você está percebendo que errou, coloca o teu olhar no que o Jacó fez. Aprenda com o Jacó. O Jacó saiu da casa do pai dele, já pensando qual foi o único destino que ele viu quando ele saiu da casa do pai dele. Qual era o destino que tinha na mente dele ali? E estava correto. Qual que era o destino? Vamos imaginar um destino final. Se eu tiver que chegar em algum lugar, qual lugar que ele fala com Deus? Quando ele faz uma oração, qual é o lugar que ele fala para Deus? Que ele queria chegar? Chegar salvo, chegar bem. Qual é o lugar? A casa do pai dele. Vai falar, não, sim, se voltar um pouquinho, eu não sei se eu não separei aqui, mas enfim, não separei. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou, porque senão eu vou estender o tempo aqui. Mas você vai lendo os capítulos antes aí, você vai ver que quando ele sai, ele está lá e ele dorme com a cabeça naquela pedra, que depois ele faz uma coluna. O voto que ele faz é: se o Senhor me der pão, me der roupa e me proteger para que eu volte seguro, onde? A casa do meu pai. O que mostra isso? Aí é onde eu trago de volta o onde, que eu estava falando do quando. O Jacó, pelo que ele ouviu do pai dele, na própria bênção, que o pai dele falou, ó o peso da gente falar a palavra de Deus para os nossos filhos, falar a palavra de Deus para os nossos familiares, falar a palavra de Deus
para quem a gente tem que falar, prega. Não é pregar de você ter toda a cena, né? Peraí, não, pregar é dizer a palavra, declare a palavra. É esse aí mesmo. Está aqui, ó, Gênesis 28, 21. E consegue colocar o 20 também ou não? Está muito difícil colocar o 20 para eu ler. Então Jacó fez um voto, ó, ele estava indo, ó. Ele estava indo ainda, né? Estava fugindo, saindo da casa, saiu da casa do pai dele, indo para a terra do tio dele. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo. Ó o que ele falou. Cuidar de mim nesta... Opa, que viagem longa de 20 anos, hein? Que viagem longa, ó a cabeça dele, eu vou passar uns dias ali. Que é o que a mãe dele falou com ele. Ó, deixa passar o furor, deixa passar a ira do teu irmão, daqui a pouco ele esqueceu. Quando eu ver que ele esqueceu, como se diz, eu te mando um zap para você voltar. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Tinha promessa nesse lugar. Tinha promessa para o Abraão, para o Isaac, para o descendente de Isaac, agora o que tinha recebido a promessa, a bênção, que era o Jacó, naquele lugar. Mas, o quando, ele precipitou. Não, eu quero agora. Não, por que eu vou esperar? Cuidado para você não transformar a tua vida num conjunto de frases de efeito dos outros, de clichês. Está muito certa a expressão. Por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Está certo, mas tem coisa que não é para hoje. Você não está vendo condições para hoje, porque não depende de você. Você nem está pronto para viver hoje. Jacó não estava pronto para aquilo, mas ele foi lá e deu um jeito. Então, ele pegou aquele quando e ele mudou. Então, ele foi para a casa do tio dele. A mãe dele foi lá, falou com o pai foi lá, falou com ele, agora vai lá para a casa do seu tio. Mas a mãe não estava falando por conta do motivo certo, a verdade. Era para, salvar ele do irmão. E essa salvação, que é a salvação que não vem de Cristo, quando a gente tenta se auto-salvar, é o que Pedro tentou fazer com Jesus. Não, Senhor, de forma nenhuma que isso te aconteça. Essa autopreservação, ela é desgraçada. Para quem gosta, literalmente, é desgraçado, porque não tem graça para isso. Tem força do braço, tem muito esforço, tem muita palavra, tem muito argumento, tem muita correria. Foi essa a ida do Jacó. Então, aquele quando foi feito de correria, de mentira, de engano, de perda de energia fora do propósito. Aí aqui, que é o que a bispa falou e se você não assistiu, você tem que voltar lá e assistir. Se você assistiu e não se atentou para isso, volta lá e assista. Se você assistiu e se atentou para isso, volta lá e assista que você vai ganhar com isso. Tem momentos na vida da gente que a gente já fez a travessia de Jacó. Eu já tive coisas na minha vida que eu fiz a travessia de Jacó. E agora, essa parte aqui é mais para quem tem mais de 30. Porque os que têm mais de 30 estão mais nessa condição aqui. Tem coisas que a gente já fez essa travessia. Não fica de fora, não. Você que tem mais de 40, de 50, quanto mais você tiver, mais você está nessa palavra. Eu falo porque o jovem, tem coisa que o jovem ainda não viu isso aqui, não teve esses 20 anos de
de tundra, como se diz, né, do Jacó. Sabe, de estar ali pensando, não era para ser assim, não precisava ser assim, não tinha que ser assim. Só que aí eu vou errar de novo, vou me precipitar de novo, vou mentir de novo, vou sair agora de onde eu sei que eu tenho que estar. Peraí, agora eu estou aqui, eu estou vendo favor, eu estou vendo um trabalhar de Deus. Deus está usando isso aqui. E Deus não me deixa avançar. Veja, ele cometeu um erro, um conjunto de erros, mas quando ele chegou lá e ele viu que ele tinha graça, ele viveu aquilo no tempo de Deus. Foi 20 anos. E quando chegou o tempo que ele teve ali, as confirmações, opa, agora é o tempo de eu resolver essa situação que está há 20 anos, essa fuga, eu resolver aquelas mentiras, eu resolver a parte que era para ter durado dias e durou 20 anos. Então agora eu vou lá resolver com o meu irmão. E aqui tem o quando e tem o onde. Porque o Jacó sabia que não era para ele conviver mais com o irmão. Mas ele não era o tipo de homem que ia viver fugindo. Fugindo do irmão. Evitando o irmão. Se escondendo do irmão. Não, eu vou lá e eu vou me apresentar ao meu irmão. Eu sou um homem abençoado. Não é possível, e a gente tem homens, tem mulheres, por isso que eu falo que jovem não cabe, tem gente que precisa olhar para a vida e pensar, peraí, Deus tem me abençoado, olha como isso aqui é na minha vida, eu sei que não sou eu não sou bom, eu não sou capaz, eu não sou o cara, eu não sou a mulher, não, eu tenho bênção, eu tenho favor, eu tenho milagres na minha vida. Eu não posso mais deixar que essa área da minha vida fique do jeito que está. Que isso aqui fique sem resolver. Fique, sabe, estragado do jeito que está. Fique sem credibilidade do jeito que está. E não é credibilidade porque eu vou ser o candidato, que ninguém vai ter onde me pegar. Não. É porque eu represento algo maior do que eu. Porque tem promessa na minha vida que está sendo cumprida e vai continuar sendo cumprida. Então o Jacó pega e não, vamos agora lá que eu vou resolver a minha situação com o meu irmão. E veja que ele vai e ele coloca todo mundo, ele transfere a mentalidade de servo para todo mundo da casa dele, que todo mundo se curvou diante do Esaú. Vai dizer, mas Deus não colocou ele sobre, acima do irmão, colocou. Mas ele precisava resolver aquilo primeiro. Tem coisa que você tem palavra, você tem promessa, você tem propósito. Mas se você não se submeter e não resolver o que você mesmo criou, se você não fechar as brechas que você mesmo abriu, se você não finalizar situações que você mesmo iniciou e deixou em aberto, você não vai ver o cumprimento, você não vai ter o resultado que Deus prometeu. Então, para ele ser Senhor, como Isaac proferiu sobre ele, que ele seria Senhor sobre o irmão dele, ele tinha que se submeter ainda. Ele tinha que terminar aquilo, ele tinha que passar por aquilo. E ele passou. Começou ele passando pelo Vale de Jaboque, e aquilo foi uma experiência, antes de tudo, com Deus. Uma experiência espiritual. E na parte espiritual, ele resistiu. Tem gente que nem chega, sabe, nas ofertas, de mandar
caravanas na frente com bois, ovelhas, rebanhos, porque na parte espiritual que eu falei, Deus fala para a pessoa, levanta, para fazer uma oração na madrugada, a pessoa não levanta. Deus fala para a pessoa, ó, esse ano, eu igual lembro, tem uma pessoa, talvez até esteja assistindo agora aí no Brasil, que um ano falou assim, comecinho do ano eu lembro, eu sempre conto o caso dele. O ano mais atribulado da vida dele. Deus falou com ele, eu quero que você venha todos os dias na igreja, todos os dias. Ele chegou comigo, não tinha nem começado o projeto de conquista, ele falou, ó, Deus falou comigo que é para eu estar todo dia na igreja. Eu falei, amém? Falou, não, mas tem dia que às vezes, sabe, eu não consigo vir no horário do culto, tal, um feriado, por exemplo, tem culto às 9, às vezes a igreja está fechada. Eu falei, esse não vai ser o seu problema. Se você estiver vindo na igreja um dia que a igreja estiver fechada, você me avisa que eu abro a igreja para você. Essa pessoa cumpriu com o voto dela. Foi disparado o melhor ano da vida da pessoa. Melhor ano. Deus falou algo para a pessoa que foi fácil fazer? Não. Mas ela teve graça para fazer e fez. E cada um, eu não vou estender exemplo, porque senão a gente fica aqui até amanhã aqui. Mas o que Deus fala com você? Uma madrugada? Um culto que você não está vindo e Deus está te chamando, ó, eu quero você tal dia. Você não está vindo, eu quero você aqui às quartas, sei lá, eu quero você aqui às sextas, eu quero você aqui segunda, eu quero você na igreja tal dia. Ó, eu quero que você muda isso aqui por mim, por minha causa. O Jacó resistiu ali com um anjo. Ele resistiu. Depois, ó, o homem que brigou lá atrás, para que ele tivesse mais que o irmão, ele mandou uma riqueza de rebanhos à frente, em oferta, em presente para o irmão. Quando o irmão disse, eu estou bem, eu sou muito rico, ele disse assim, pega. Pega, ó, sabe, não tinha aquele problema. Não, então eu vou pegar. Ele não quis, eu pego para mim. Não, isso não é meu. Eu tive direção de Deus de liberalidade. Quando Deus te der uma direção de liberalidade, aquilo não é para ficar na tua mão. Aprende isso. Quando Deus falar para você dar uma oferta na igreja, quando Deus falar para você dar algo, dar uma peça de roupa, comprar nova, dar para alguém, pegar uma tua que você gosta, dar para alguém, pegar um dinheiro, ajudar alguém, não é porque a pessoa te pediu, mas é porque Deus falou para você fazer. Quando Deus falar, vai, faz isso, leva tal pessoa, pega, paga isso para ela, ó, dá tal presente, entenda isso. Crescer, prosperar, é fazer aquilo que Deus mandou liberar, ser liberado. Isso é liberalidade. O que é para sair, isso é princípio de crescimento. E retireis o velho para que entreis o... Quando Deus, ele impulsiona liberalidade, é porque ele já tem o que ele vai colocar no lugar. E ele tem coisa nova, tem coisa superior para colocar no lugar do que já Deus está entendendo, está velho já. Então faça. E eu não vou especificar onde, já disse os exemplos. Veja, o Jacó não pegou de volta. Ah, você não quer, eu fico. Não. É seu, pega. Porque ele sabia quem ele era. Aí vem o quando e o onde. Quando o irmão pega, e não, então vamos, tá, opa, não é para mim assim. Eu não vou correr para isso. Porque eu aprendi em 20 anos que a gente não faz as coisas no tempo errado.
Ó, hoje a minha vida não é mais a vida daquele solteiro, inconsequente, irresponsável, malandro. Eu não sou o Jacó enganador que passou para cá. Agora eu sou o Israel. E não, ele não convenceu o irmão dele, sabe, com argumento. Não, ó, porque eu sou Israel, viu? Agora me chamam de Israel. Não, não, ó, meu irmão, vai. O teu tempo é esse. Você só está aí com um homem, com um guerreiro, com um servo. Eu estou com a minha família. Você está passando por aqui. Eu estou mudando de um lugar para outro. Então aqui, ó, a minha vida tem esse passo aqui, agora. E o meu passo aqui, a velocidade de um grupo, a gente já ouviu esse culto também, essa velocidade, a gente já ouviu essa palavra também, a bispa já trouxe também. Que quem dita a velocidade de um grupo, vamos ver a lição de casa, hein? É o mais rápido ou o mais lento? Mais lento. Então, ó, a sabedoria, ó, de quem aprendeu. Então, ó, eu não vou. Pode ir. Até porque a gente não vai para o mesmo lugar. Vai você lá para Seir, teu lugar, tua terra, ó. Não tinha promessa de Seir vir. Ele quis, lembra? A Bíblia fala, depois com choro, ele quis recuperar. Ele nem ficou no lugar da promessa. O Esaú nem ficou no lugar da promessa. Que era para onde agora o Jacó estava indo, voltando. Então, quando ele fala do lugar dele, não, vamos lá para Seir e tal. Não, vai, pode ir você. Eu vou no passo das crianças. Não, então eu vou deixar a gente com você. Ele nem permitiu, por quê? Não ia ter propósito. Não, porque eu não vou para lá. Então vai você. Você é educado, gentil, mas não, pode deixar eu no meu tempo, ó, eu no meu tempo. O que eu penso? Tem gente que quer acompanhar a gente que não está no mesmo tempo, que não está na mesma vida, que não está no mesmo propósito e pior aí, não está indo nem para o mesmo lugar. Como é que eu vou acompanhar uma pessoa que está indo para Seir, sendo que eu estou indo para Canaã, que é onde tem promessa para mim? Tem gente que já deixou claro para você. E aí está tentando te convencer. Não, mas vamos para Seir. Porque você tem que ver, Seir é uma maravilha. E você lá dentro sabe. Não. Eu não tenho nada com Seir. Por que eu vou acompanhar? Por que eu vou sair do que está funcionando? Por que eu vou deixar o que Deus tem feito, construído na minha vida? A minha família, para acompanhar o meu irmão que está fora da promessa. E o meu irmão aqui, ó, não é o de sangue só não. Tem gente que está acompanhando o irmão que não tem propósito. E tem gente que está acompanhando o irmão da igreja. Tem gente que está acompanhando o irmão que é um amigo, que é um conhecido. O irmão que está tentando seguir na rede social. Viva o seu tempo. Qual que é o meu tempo, Anderson? É o tempo de Deus. É o tempo dentro do que tem promessa, que aí é o seu onde. O Jacó já tinha errado. Agora ele estava acertando. Ele estava indo para o lugar certo. Agora ele estava vivendo o tempo certo, sem pressa. Não, mas... Não adianta chegar antes. Tem que chegar na hora. É no passo das crianças. Tem coisa que você está mais velho, mas é melhor agora mais devagar do que mais rápido, porque mais devagar vai fazer você chegar no lugar certo, no tempo certo, e então viver a coisa certa. Chegar antes pode até te desviar do caminho. Às vezes a gente acha que correria, não, sabe, nesse tempo que você tem que fazer um monte de coisa, otimiza. Por quê? Porque estão falando?
É o que a bispa falou ainda já no segundo culto. As pessoas dizem que não tem tempo, e hoje tem tanta coisa que favorece, facilita. Celular faz você não precisar ir no banco fazer depósito, pagamento de contas. Você não tem que estar física, presencialmente em tantos lugares. Tem máquina para tudo, ou para quase tudo. Máquina para lavar a roupa, máquina para secar a roupa, máquina para lavar a louça. Máquina que esquenta comida rápido, que é o micro-ondas. Máquina que... Aqui a gente tem uma máquina, por exemplo, que elas deixam lá a farinha, a água, o fermento. À noite, chega aqui cedo, você está sentindo o cheiro do pão. Não teve que alguém ficar ali, ó, brigando com aquele pão lá e batendo e dando soco ali, nada. Esse tempo aí a pessoa ficou para ela. Tem um computador que você vai lá, não tem que pegar, digitar, digitalizar e fazer um monte de coisa. Tem máquina para tudo. Está fazendo o que com esse tempo? Parece que as máquinas não melhoraram a vida da maioria das pessoas. E aí eu falei no começo, muitos se perguntam como. Se você tiver a resposta do quem, do quando e do onde, você já está vivendo como. Porque você vai estar no lugar certo, sendo a pessoa certa, no tempo certo. Quer dizer que o que, como você vai estar fazendo isso, vai estar alinhado a Deus. E o retorno do Jacó estava alinhado com Deus. A volta do Jacó estava alinhada com Deus. No tempo que ele estava andando, no passo das crianças, estava alinhado com Deus. Para onde ele estava indo, estava alinhado com Deus. Porque quem ele tinha se tornado, que era alguém movido, tocado, quando tinha que parar, parava, quando tinha que andar, andava, quando tinha que se curvava, quando tinha que se submeter, se submetia, era alguém que agora era a pessoa certa. Era a pessoa movida por Deus. Que é como nós temos que ser, é como nós temos que viver, é onde nós temos que estar. Não olha para a vida do vizinho, a bênção do vizinho como se fosse melhor que a sua. E quando eu falo vizinho, é do irmão, é da mãe, do pai, da esposa, do marido, que tem gente que é capaz de invejar o marido, a esposa, o pai, a mãe. O irmão nem vou falar porque o irmão é normal, né? Invejar o irmão é normal. Alguns vão falar, não, tá bom, Quem nunca invejou o irmão é porque não teve o irmão acima, né? Mas desde o Caim é assim. Viva o teu propósito. Se é o tempo das crianças, no passo das crianças, se o momento é de se curvar, se submeter, se você tem um caminho definido. Mas apareceu aqui agora, meu irmão, se submeta a ele, mas não viva com ele. A vida dele é para ele, a tua vida é o que Deus tem com você. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, as mãos no seu coração. Vamos orar ao Senhor, para que Ele firme esse entendimento na sua vida. Para que você também tenha a consciência que o Jacó passou a ter. E não só a consciência, mas as decisões e as atitudes que ele passou a ter. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, para que cada um que recebeu essa mensagem, essa palavra, que assim como Jacó, que agora, naquela altura, não era mais o Jacó, era o Israel. Tinha uma consciência acompanhada
de uma presença, de uma atitude, de uma decisão, que é o que eu peço ao Senhor, para a minha vida e para cada um que está agora ouvindo essa palavra. Aqueles que ouviram, meu Deus, e que também já não puderam ficar até esse momento, que haja essa postura, a postura de estar no tempo certo, da grande preocupação, envolvimento, não ser com alguém que passa pela nossa vida, o que a gente sabe que está passando por aquela pessoa, mas que não vai ficar com ela, não vai para o mesmo lugar que ela, não vai ter a vida dela, mas tem aquela parte que se submete a ela porque é necessário. Que não nos desviemos da promessa, do propósito do Senhor. Que não criemos, meu Deus, porque há muita gente falando sobre este lugar, sobre determinado assunto, um propósito particular. Mas eu oro para que cada um de nós viva o teu propósito conosco. O teu propósito. Porque quantos estão usando essa palavra completamente, meu Deus, descontextualizada? Estão atribuindo ao Senhor decisões na carne que fizeram. Passos, meu Deus, de pecados que cometeram. Vontades que satisfizeram. Quando não tem nada do Senhor. Quando o Senhor não está nisso. Não tem parte nisso. Eu peço, Senhor, mostra, lembra a promessa que o Senhor fez. E nos ajuda, porque como o Senhor Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Que o Senhor nos ajude. Que nos mantenha sempre junto ao Senhor. Que aqueles que se perderam do propósito, que o Senhor, meu Pai, os mostre, que o Senhor os alerte, que o Senhor, meu Pai, os advirta de que estão fora, de que estão na carne, de que precisam voltar ao Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar a viverem dentro da palavra, e não, meu Deus, viverem de forma almática, viverem suas próprias vontades e desejos. Ajuda cada um, meu Deus. E eu oro para que, por meio dessa palavra, que começou já no domingo, com uma clareza, para tantos, meu Deus, que ajude, que fortaleça, que alguns sejam estabelecidos já. Que o Senhor, meu Pai, ajude cada um a tirar da vida, tirar do caminho, aquilo que não cabe mais, aquilo que é desnecessário, a dizer não, ainda que como Jacó de forma gentil, elegante, educada, mas que diga os nãos que são necessários. Que se curve diante do que tem que se curvar, diante de quem tem que se curvar, e que siga o seu propósito. O seu, meu Pai, o do Senhor, e não da pessoa. Que viva a sua promessa. Que tenha, meu Pai, a sua vida dentro daquilo que o Senhor chamou, daquilo que o Senhor separou e daquilo que o Senhor vai abençoar. Que é o que eu oro para que o Senhor faça no nosso meio. Faça na igreja. Que aqueles que estavam mornos, aqueles que estavam, meu Pai, indo para direções alternativas, mas direções que estão repercutindo, sendo faladas, meu Deus, que se voltem para o caminho, que saibam quem são no Senhor, que estejam no onde e no quando certo, para que elas sejam como, para que a vida delas, para que as palavras delas, para que as obras delas sejam o como certo, dentro do teu propósito, dentro do teu chamado. É o que eu peço
E assim eu declaro bênção, eu declaro unção, eu declaro favor sobre cada um de nós e na presença do teu Espírito Santo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.